Deus é bom, amém? Fala com seu irmão aí perto de você. Deus é bom. Amém. Olha que barulho santo, esse barulho das crianças indo para a escola bíblica. Querido, não tem jeito de ter um lugar com crianças e ser um lugar silencioso. Se você tiver muitas crianças no lugar e absolutamente silencioso, desconfie. Porque ou está fazendo uma coisa muito errada ou está doente. Né? Criança tem um som peculiar. E eu lembro quando eu leio a Bíblia e fala que os discípulos disseram para Jesus, disseram para as crianças, para elas irem embora. E aí, eu lembro, lendo aquele texto na palavra, eu consigo imaginar as crianças fazendo aquele algazarra, aquela bagunça para encontrar com Jesus. E de repente, Jesus dizendo para os discípulos, ei, pss, 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 criança faz barulho mesmo, deixa aí vir as minhas criancinhas. Deixa vir as minhas criancinhas. Amém? Amém? Queridos, Deus é bom. E este tempo é um tempo de muitas mudanças, para a glória do nome do Senhor. Fale com quem está perto de você aí, que o Espírito Santo te mude. Mudança precisa partir da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Não adianta o irmão que está do seu lado tentar te obrigar a mudar. Porque é o Espírito Santo dentro do seu coração que vai mudar você. Amém? Eu tenho uma pergunta aqui. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levanta a sua mão. Fica de pé, quem já leu a Bíblia toda. Fica em pé. Se você já leu a Bíblia toda, fica de pé. Amém? Então, pode assentar. Obrigado. Agora eu quero dizer para você que não leu a Bíblia toda, que você, agora, a partir de hoje, é indesculpável diante de Deus e dos homens. Amém? Nós temos aqui um devocional para todos os dias do ano, com uma palavra de reflexão, uma ministração e um acompanhamento de leitura bíblica. E você vai receber um agora. Cada membro aqui da igreja, cada um aqui vai receber um, para que a partir do dia 1º de janeiro, você comece a ler a Bíblia toda e leia a palavra por inteiro. Nós vamos ler a mesma coisa. Você pode ler a Bíblia toda no mês, desde que você acompanhe os 2 ou 3 capítulos aqui do dia, tá bom? Isso aqui é a sua cota mínima do dia. Assim, cota mínima do dia, ler a palavra orientada aqui, e aqui você vai achar também uma reflexão. Essa é uma direção do Senhor para a igreja, aonde você vai ler. Pergunta que me fizeram, aí o casal, cada um vai receber um, para você não ter desculpa. Ah, meu marido levou para o serviço e eu não vi, aí eu não consegui ler. Minha mulher viajou e aí eu fico com ela. Você vai ser indesculpável. Amém? Deus é bom. Amém. Aqui, ó. O tempo todo Deus é bom. Você vai ter o cuidado de fazer algumas coisas. Primeiro, você vai pegar e você vai colocar o seu nome. Escreve o seu nome, né? Ou o nome, um telefone, escreve o seu nome, porque cada um aqui vai ter um. Então, para você não falar, eu perdi o meu, não sei aonde está. Você coloque o seu nome. Eu me recordo que, quando o Estevão, meu filho, a primeira vez que ele leu a Bíblia toda, ele tinha 7, começou com 7 e terminou com 8 anos, a primeira vez que ele leu a Bíblia toda. E ele leu porque nós fizemos na igreja um cronograma de leitura bíblica que começou no dia 1º de janeiro, e aí tinha que fazer, colocar, formatar, mandar imprimir,
e quando não chegava, estava chegando o dia e não tinha o boletim do mês, ele falou: pai, cadê o boletim? Eu preciso continuar de ler. Ele foi assim o meu grande incentivador para manter o boletim até o final do ano, né? Com o roteiro bíblico para a leitura. E você precisa se posicionar e receber da palavra de Deus. Deixa eu te falar, quando você começa a ler, e aí de repente fica ruim, continua lendo. Porque não tem a ver com o que você gosta, tem a ver com o que o Espírito quer revelar para você. E aprenda o segredo. Quando você continua lendo, o que acontece? O Espírito Santo nos lembra o que a gente leu. Então, na hora que você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar o que você leu, e aí você vai ter a revelação do Espírito para caminhar naquilo. Amém? Então, nós vamos entregar para vocês, o Pedro e o Alexandre, né, os pastores. Pedro está aqui como pastor, né? Dia 7, a ordenação do nosso amado. Você está convocado para estar aqui. Os pastores vão entregar um para cada pessoa que está aqui. Cada um que está aqui hoje, né? Você vai receber para que você leia a palavra por inteiro. Amém? Amém. Você tem clamado pelo poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se você não recebe o poder, é porque em algum momento, eu primeiro aponto o dedo para mim, para depois dizer para você, nós negligenciamos a leitura do Evangelho, a busca da pessoa do Senhor. Então, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Está aí essa direção, ela veio do terceiro céu para nós como igreja, para que caminhemos sobre a face da terra e de forma contínua. A própria palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós estamos revertendo essa situação hoje aqui em Família de Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Claudinei, que teve essa direção. Amém? Deus é bom. Alguém ficou sem receber? Olha lá, tem uma pessoa lá atrás, ficou sem receber. Fala com seu irmão assim, olha. Faz assim, ó, coloca seu livro assim e diz assim: Deus é bom. Sorri para o seu irmão, fala: Deus é bom. Deus é bom. Amém? Agora, como eu sei que você está muito curioso para poder saber o que tem, nós vamos falar e depois você vai guardar seu livrinho para você ouvir a palavra, pensando, guardando a curiosidade para um pouquinho mais para frente. Você vai achar aí, em cada página, você vai achar um livro, a direção do capítulo que você vai ler na Bíblia. Por exemplo, no dia 1º de janeiro, você vai ler do capítulo 1 ao 3. Pergunta que fizeram: criança que já sabe ler vai ganhar? É a parte da igreja mais bonita, né? Então, como eu disse, o Estevão leu a Bíblia toda, na primeira vez ele tinha 7 anos de idade. Então, se a criança e os pais disserem, ok, ela vai ler e caminharem, se a criança se comprometer dizendo assim, eu vou ler, ela vai receber.
Amém? Tá, e aí as crianças vão pegar com a gente no final. Então você vai achar sempre uma palavra de reflexão sobre aquele dia, num contexto, numa coisa, uma palavra para você refletir em cima daquela orientação e uma orientação de oração. Como orar sobre aquele assunto, né? A oração aqui não é exatamente uma coisa que você vai apenas repetir, mas ela vai te ajudar a ler e orar sobre aquele assunto. Amém? Deus é bom, amém? Glória a Deus. Aleluia, vamos orar. O Espírito Santo é tão simpático, ele é tão bom na sua graça e na sua misericórdia. Espírito de Deus, compartilha do teu coração conosco hoje. Que os segredos da tua palavra e da verdade do Senhor sejam liberados e ministrados no nome de Jesus. Que aquilo que está no teu coração para nós hoje, como igreja, seja ministrado e liberado sobre a vida de cada pessoa nesse lugar. Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja direcionando aquilo que vem do Senhor para cada coração, no nome de Jesus. Sabe, queridos, nós temos orado durante esse mês de novembro sobre missões, sobre a igreja missionária, e hoje a gente quer abordar alguns assuntos sobre isso. Primeiro, pessoal da comunicação, Aninha, eu passei um vídeo aí no grupo da comunicação, que é uma palavra de uma missionária que está em Uganda. E ela gravou um vídeo para poder compartilhar um pouco com nós, com a igreja, a família de Deus, sobre aquilo que Deus tem feito na vida dela. E como você pode ser participante daquilo que Deus está fazendo. Amém? E depois nós queremos desafiar a igreja a ser uma igreja que faz diferença pelo poder do nome de Jesus. Se você se sentiu desafiado, quem se sentiu desafiado a ler a Bíblia toda no ano que vem? Pois eu tenho uma palavra para você, que bom que você ficou desafiado. Mas você se sentirá muito mais desafiado até o final deste culto. No nome de Jesus. Eu quero dizer para você, se você achar uma igreja que não te deixe incomodado, que não te deixa inquieto, e que não te leve a se sentir culpado pelos seus pecados, saia dela. Porque a igreja é um lugar onde Deus nos coloca para que as verdades de Deus sejam faladas ao ponto de nós mudarmos a nossa posição. Nós nos sentirmos culpados e nós termos uma posição diferente em relação a isso. Os grandes desafios, e isso faz diferença. Como você responde aos desafios que Deus tem te dado, cada um deles. Você será ainda mais desafiado neste dia e, no nome de Jesus, nos próximos dias, para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor seja feita. Amém? Tudo bem, família de Deus? Conseguimos, Aninha? Ainda não. De Belo Horizonte. Meu nome é Glória a Dirce. Deus. Essa irmã que vai compartilhar com a gente, o nome dela é Dirce. Ela é missionária em Uganda. Tudo bem, família de Deus de Belo É Horizonte? solteira. Está lá há alguns anos e tem feito um trabalho ali
nos povos não alcançados em Uganda. Deus tem levado ela a um lugar de relacionamento com a igreja da Uganda, para que a igreja se coloque num lugar de unidade para compartilhar da palavra. Amém? Tudo bem, família de Deus de Belo Horizonte? Por favor. Meu nome é Dirce, eu sou do Paraná, sou graduada em enfermagem, trabalhei bastante tempo na UPA, no Brasil, mas atualmente eu estou em Cutido, na Uganda, trabalhando pela MIAF, que é a Missão para o Interior da África, entre o povo Karamojong, um povo não alcançado. E, na verdade, alguns de vocês pode ser que já me conheçam. A minha família conhece o Claudinei e a Edna e a família deles há muito tempo já. Eles costumavam passar as férias na casa dos meus pais. Então, a gente tem esse contato há bastante tempo já. E Deus levantou o Claudinei para me ajudar no momento crítico aqui no campo missionário, para me ajudar a ter a perspectiva do Senhor em todas as situações. E foi de uma forma assim muito especial, assim, muito de Deus mesmo. Você pode perguntar para ele contar essa história para vocês depois. Mas eu estou aqui na Uganda desde 2019 e faz pouco tempo que eu voltei para Cutido, faz mais ou menos desde maio nesse ano, e em agosto deste ano um outro casal se juntou a mim aqui. E a gente tem reestruturado o trabalho aqui e a equipe. Eu gostaria de compartilhar um pouco do trabalho que a gente tem feito. Na verdade, a ideia é de trabalhar com a igreja local. Então, a gente tem se encontrado com os pastores aqui da cidade de Cutido, para que eles possam ter a visão de alcançar o povo Karamojong. E você pode estar orando por unidade e para entendimento dessa visão, que isso tem sido um desafio. Outra coisa, Deus tem me levantado para investir tempo em oração por essa região, e tem sido um trabalho, uma tarefa árdua. Então você pode estar orando para que Deus me dê perseverança nisso. Também, juntamente com a igreja da qual eu faço parte, a gente tem sonhado e conversado para a gente recomeçar o treinamento de líderes e ajudantes das igrejas rurais. Na verdade, são mais ou menos 60 congregações que se reúnem debaixo das árvores, mas a maioria desses líderes e ajudantes, eles não sabem ler e escrever. Então, a gente tem sonhado e buscado de Deus direção para reestruturar o treinamento dessas pessoas, para que eles possam servir as congregações de uma melhor forma. E também, juntamente com a igreja da qual eu faço parte, a gente tem sonhado e orado para começar um trabalho preventivo na área de saúde numa das vilas. E, na verdade, a ideia é de integrar a área da saúde com a área espiritual. Então, que a nossa oração tem sido para que Deus possa nos direcionar mesmo, né? E que não seja algo do nosso coração, que não seja algo apenas meu, mas que seja algo da igreja, um projeto da igreja. E todo esse trabalho de fazer isso junto com a igreja toma tempo, leva tempo até as coisas acontecerem. Então, vocês podem realmente orar para que Deus possa nos dar perseverança e entendimento mesmo daquilo que Ele tem para fazer. E aí, na verdade, eu gostaria de deixar um desafio para você. De você individualmente, mas também vocês como igreja, perguntarem a Deus como é que a gente pode fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo.
né? E de buscar isso mesmo de Deus, porque Deus tem um papel para cada um de nós individualmente, mas também para vocês como igreja. E eu gostaria também de agradecer pelas orações de vocês. Estar no campo missionário nem sempre é fácil, tem os seus desafios, mas as orações de vocês têm sustentado. Então, muito obrigada por isso. Que Deus abençoe cada um e que Ele possa realmente ministrar e falar qual que é a parte de vocês naquilo que Deus está fazendo no mundo e de como vocês podem cooperar com Ele. Um grande abraço. Amém. O outro vídeo nós não vamos passar, que é um outro vídeo explicando como é o povo, aonde ela tem trabalhado. Pode acender a luz, querido. E ela diz ali, sugere que eu conte como que nós somos amigos há muito tempo, mas como que eu comecei hoje. Eu acompanho ela é missionária em Uganda. Nós temos um tempo semanal, às vezes de 15 em 15 dias, de acompanhamento, de mentoria. E junto com a MIAF, que é uma missão para povos não alcançados do interior da África. Dirce está lá desde 2019, e há alguns anos eu tive um sonho com ela. E no sonho ela estava numa casa, fugindo, e ela tinha que fugir para um outro lugar, aquelas coisas de sonho, né? E aí ela saía fugida, algumas pessoas tinham morrido, ela conseguia se salvar, e ela estava, em determinado momento do sonho, ilhada na parte de cima de uma casa, e os guerrilheiros tentando matar ela. E aí eu levantei, fui orar por ela e mandei mensagem para ela. Falei: Dirce, tive um sonho com você, sonhei isso, isso e isso. Você está precisando de oração? O que está acontecendo? E aí ela me ligou e nós começamos a conversar. E ela falou: olha, atualmente aqui em Uganda está tendo um momento de instabilidade civil. E as pessoas estão assaltando as vilas, principalmente onde tem missionários ou se tem estrangeiros, e roubando gado. E no meio do processo de roubar o gado, eles aproveitam e matam os estrangeiros também. E eu estou no meio da zona de guerra e de conflito, onde esse movimento de rebelião começou a acontecer, e aonde a maioria dos assaltos estão acontecendo, e nós estamos orando para saber se eu saio daqui ou não. Ela foi para esse local junto com alguns casais de missionários, com um casal, mais outras pessoas, e eles tiveram problemas ao longo do tempo e tiveram que sair, e ela então estava sozinha ali, em Cotido, e dentro desse contexto, falou: nós estamos orando para saber se eu saio ou não, mas eu não quero sair. E ela ficou, e a gente começou então a orar, caminhar, orando junto com ela. Ela ficou ali ainda há alguns meses, sozinha dentro daquele contexto, continuando. Ela trabalhava nessa época no centro, no hospital, 3 vezes por semana, de forma voluntária para servir as pessoas, e no restante do tempo ela trabalhava com o discipulado dos líderes que tem em outros lugares. E aí, depois de um tempo, a missão teve uma direção dela ir para outra cidade, que era uma cidade maior, e ficar naquele lugar. E esse foi um tempo muito desafiador para ela, porque o coração dela estava naquele povo lá. Mas ela se caminhou, submeteu à liderança, e aí, naquele tempo ali, foi um tempo de grande desafio para ela. Quem aqui gosta de oração? Quem falou: não, eu gosto de oração, assim. Então, Dirce foi para aquele local, e ela ficou ali 1 ano e
1 ano e 3 meses, onde a única coisa que ela fez foi orar. Não tinha atividade, não tinha programação, tinha uma reunião semanal, às quartas-feiras, e inicialmente ela falou: meu Deus, eu estou aqui gastando meu tempo à toa. E o Espírito Santo disse para ela: você está aqui para orar. Então ela fez um programa de oração, tinha um tempo de oração, 8 horas de oração, todos os dias, de segunda a sábado, para orar pelo propósito de Deus naquela nação. E ela ficou 1 ano e 3 meses, onde a única atividade dela, no campo missionário, no meio do povo, onde a única atividade dela e a única coisa que ela podia fazer era orar. Para esta cidade onde ela foi, a licença dela de enfermeira eles não liberaram, liberavam para outra, mas falaram: não, aqui você não pode trabalhar de enfermeira. E tudo que ela foi tentar fazer, as portas se fecharam e o Espírito Santo disse para ela: você está aqui para orar. E aí ela precisou aprender um novo significado para esse lugar de oração. Porque é uma bênção orar, mas você ora 1 hora, depois você fala: tá bom, Jesus, e agora, né? E aí você ora 2, aí você fala: tá, Jesus, e agora? E aí depois você ora 3 horas, mas se você orar 8 horas todos os dias, você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? E ali naquele lugar, ela aprendeu um outro significado do que é orar pelos povos, do que é orar pelas pessoas e do coração de Deus em relação a isso. Como fruto destes 1 ano e 3 meses de oração, Deus moveu umas circunstâncias onde ela voltou para a cidade original, e ela está agora lá nessa cidade original, desde março desse ano, e depois, a partir de agosto, tem um casal lá com ela. Mas de março a agosto, ela estava sozinha de novo. Mas Deus uniu ali 4 missões e outras 3 lideranças nacionais da igreja para juntos. Agora eles estão orando e jejuando e ouvindo a Deus para alcançar os povos não alcançados. Uma das propostas dela para esse tempo é discipular os líderes das igrejas dos povos do interior. Eles têm lá uma lista de 60 pastores. O pastor gosta de fazer o povo repetir, né? Mas fala comigo: 60 pastores. Deixa eu te contar, nenhum deles sabe ler e escrever. Mas são os líderes das igrejas lá. E a proposta dela, junto com as lideranças da igreja local, é formar um lugar para treinar e discipular e treinar esses líderes para que eles sejam ainda mais capacitados para a obra que o Espírito Santo tem colocado na mão deles. São desafios que a igreja precisa entender. Neste lugar de ministração, nesse lugar de serviço no reino, existe um lugar para você. Existe uma obra que o Espírito Santo quer confiar nas suas mãos para que você faça. Amém? E dentro destas coisas, o Senhor tem nos falado sobre várias coisas que nós precisamos fazer. E nós temos feito nas quartas-feiras um tempo de oração. Nós temos feito um tempo de ministração sobre a igreja e a postura da igreja. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Eu já falei isso aqui nos dias anteriores, mas eu quero compartilhar de novo. Apocalipse, capítulo 19.
Calma que eu vou achar o versículo aqui. Felizes aqueles que são convidados. Celebre, porque chegou as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 6 e 7. 6, 7 e 8. Diz assim: Então vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijem-se e vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho são os atos de justiça dos santos. Aleluia. A noiva do Cordeiro já se aprontou. Em algumas traduções diz, ataviou-se a si mesma, ou seja, foi ela que se arrumou. Você pode imaginar uma noiva tendo a responsabilidade de se aprontar. Ela não tem maquiadora, ela não tem quem ajuda ela com vestido. Ela precisa vestir-se e se arrumar para o seu próprio casamento. Já pensou no desafio? As irmãs aí que já conseguiram imaginar o desafio? Aonde você precisa se arrumar para o seu próprio casamento. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui sobre a igreja. A igreja vai se arrumar, se aprontar, se enfeitar para o seu casamento com o Cordeiro. Amém. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Amém. E eu anseio por isso. Eu anseio pelo dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E aqui fala que ela foi vestida, fala da roupa dela. Versículo 8 fala da roupa dela. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Primeira linha, o material da roupa dela, né? Concorda comigo? O linho fino são os atos justos dos santos. Em outra tradução diz assim, são os atos de justiça dos santos. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 6. Livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos falar sobre a Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, versículo 1. Todo mundo achou? Você achou, você fala amém. Se você não achou, você fala misericórdia. Mateus capítulo 6, verso 1. Diz assim: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça. Algumas traduções diz os seus atos de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo,
e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Amém? E aí, Mateus capítulo 6 vai descrevendo vários outros atos de justiça. Dar esmola, perdoar, orar, jejuar, são exemplos de atos de justiça. Porque quando você ora segundo a vontade de Deus, você abençoa a sua vida, mas você abençoa a vida do próximo. Voltando aqui então, Apocalipse 19 diz que o quê? Qual é a roupa da igreja? Linho fino e brilhante, puríssimo e brilhante, que são os atos de justiça da igreja. Quanto de boas obras você tem feito? Quanto atos de justiça não são apenas boas obras. Mateus capítulo 6 continua descrevendo, e ele vai descrever aqui várias outras coisas. Ele vai descrever sobre, no versículo 5, dizendo que a oração é um ato de justiça. Depois ele vai dizer, no 14, que perdoar é um ato de justiça. No 16, que jejuar é um ato de justiça. E aí ele vai falando sobre esse lugar onde a gente semeia as coisas. Jejuar, segundo o que o Senhor propõe, é um ato de justiça. Orar é um ato de justiça. Perdoar é um ato de justiça. Mas fazer boas obras é um ato de justiça. Quanto você tem socorrido o necessitado? Quanto você tem investido a sua vida em socorrer aquela pessoa que precisa? Entenda, quando você faz boas obras, você não faz mais do que a sua obrigação. Oh, Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Volta aí uma página. Mateus 5, 16. Vamos ler a partir do 14, para a gente não perder o hábito e entender o contexto. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de você diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como é que a sua luz vai brilhar? As pessoas vão ver as suas boas obras e vão glorificar a Deus que está nos céus. Assim brilhe a sua luz. As pessoas vão ver as suas boas obras. Não porque você anunciou e fez um alarde disso, mas porque quem está do lado vai ver. E as pessoas vão glorificar a Deus por causa da sua vida. A palavra, ela é cheia de declarações como esta. Oh Deus, o Senhor é tão maravilhoso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Fala sobre as mulheres. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas e roupas muito caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Mulher, sabe qual é o seu adorno? As suas boas obras. Tito, capítulo 3, versículo 14. Falando aos irmãos da fé. Tito, capítulo 3, versículo 14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam infrutíferos. Vamos ler esse versículo juntos? 1, 2 e... Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Quanto do seu tempo você investe para abençoar as pessoas, para socorrer as pessoas, para ajudar as pessoas? Eu não estou dizendo do seu trabalho. Talvez o seu trabalho envolva isso, né? De uma maneira ou de outra, né? Seja no policial, que se expõe para poder socorrer quem está precisando, seja em alguém que trabalha numa ONG, numa instituição. Eu não estou dizendo disso. Mas na sua vida pessoal, o quanto você se envolve para abençoar e socorrer as pessoas? Qual é mesmo o vestido da noiva? Linho fino, que são o quê? Eu tenho uma pergunta. Você está vestido adequadamente para se encontrar com o Cordeiro de Deus, com Jesus? Ou você está olhando só para você? A sua vida, as pessoas conseguem olhar para as boas obras que você tem feito e glorificar a Deus que está nos céus? Ou você está vestido de outro tecido que não são as boas obras dos santos? Todo mês de março, na época do Dia das Mulheres, tio Pedro, junto com o pessoal da Jocum, e eu e Edna, sempre que possível, vamos. Eles fazem um almoço, que acontece ali na região da Guaicurus. Tem um restaurante lá que cede o espaço, e ele faz um almoço para as mulheres que trabalham ali na prostituição. E as mulheres chegam, elas vão para serem servidas. Elas vão para um almoço especial do Dia das Mulheres. E a igreja vai para servir, e os homens, elas são servidas quase que 100% pelos homens. Os homens recebem ela nas portas, os homens são os garçons que a servem, são os homens que estão lá à disposição. E as irmãs vão para sentar com elas nas mesas e bater papo, conversar. Em algumas dessas reuniões, desses eventos, e ele faz isso uma vez por ano, eu falei: tio, por que a gente não faz mais vezes? Ele falou: Claudinei, uma vez por ano, a gente tem uma batalha enorme para conseguir recursos para poder servir essas mulheres.
mais vezes ao ano a gente não tem recurso. E eu lembro dele compartilhando, numa dessas reuniões, num desses eventos, e uma irmã chegou à mesa, e aí chegou um irmão da igreja para servir, levou o prato, depois serviu o refrigerante. Em determinado momento, aquela mulher que estava ali sendo servida, ela começou a chorar compulsivamente. E a pessoa que estava do lado dela disse: mas o que está acontecendo? E ela disse: isso nunca aconteceu na minha vida. Todos os homens que eu tive na minha vida queriam me explorar, abusar de mim, me bater, me espancar. Eu nunca fui servida por um homem. E ela ali começou a chorar e disse: tem jeito. Porque os homens estavam lá, os irmãos da igreja, servindo. Você quer mais refrigerante? Vou trazer uma sobremesa para você. Seja bem-vinda, assente, seja acolhida. E aquelas pessoas, muitas delas foram transformadas nesse dia, ou nestes dias, eles já fazem isso há alguns anos, para que elas pudessem ser servidas e abençoadas, para se sentirem importantes diante do Senhor. E várias delas, nesses eventos, acabaram voltando para Jesus, tendo uma experiência com o Senhor, conseguiram sair ali daquele trabalho e foram servidas e abençoadas, e a vida delas tem sido transformada. Vamos continuar passeando pela Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Vamos ler o versículo 23 e 24. Mas o nosso destaque é para o 24. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Fala com quem está perto de você e me desafie a fazer boas obras. Me incentive a fazer boas obras. Queridos, e se nós continuarmos com isso, com esses textos, nós temos aqui ainda mais de 20 ou 30 textos que nos falam especificamente e exclusivamente sobre a igreja fazer boas obras. Em Atos capítulo 9, 36, fala de Marta, que era uma discípula que quando ela morreu, ficaram sabendo que Pedro estava do lado e foram chamar Pedro. E quando Pedro chegou, as mulheres se reuniram e começaram a mostrar todas as boas obras que Marta tinha feito. Dorcas, desculpa, não é Marta, é Tabita, que quer dizer Dorcas. E aí, obrigado, meu bem, está lá, uma mulher maravilhosa, está vendo? Ela soprou para mim, é Dorcas, falou, te amo, né? E aí Dorcas, e as mulheres começaram a dizer, olha, Dorcas fez isso, isso e isso. Dorcas era conhecida pelas boas obras que ela fazia. E assim continua. Eu vou apenas ler, você não precisa ler aí. E sejam bem conhecidas por suas... Vamos lá. Nenhuma mulher deve ser criticada na lista de viúvas, a não ser que tenha deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido. E seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleiras, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra.
lá em 1 Timóteo, capítulo 5, aqui no versículo 10. Oh, Deus, são tantos os textos. Lá em Efésios, capítulo 2, fala que nós fomos criados para as boas obras. Diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, pois fomos criados para as boas obras. Gentilmente eu quero dizer para você que quando você faz boas obras, você não faz mais do que sua obrigação. Está fazendo boas obras? Que maravilhoso, querido. Não está fazendo mais do que obrigação. Amém? Mas uma coisa começou a inquietar meu coração. Senhor, a igreja vai estar, já se ataviou, já se preparou e se vestiu de linho fino, que são as boas obras dos santos. Quanto você tem feito de boas obras para socorrer, para ajudar, para abençoar as pessoas? E o Espírito Santo falou comigo, falou, olha, a igreja precisa ser ensinada a fazer boas obras. Amém? Por isso, no dia 22 de dezembro, domingo, nosso culto será à noite. Nosso culto, dia 22 de dezembro, vai ser à noite. E, vem cá, meu bem. E nós vamos fazer aqui um jantar para a população de rua. Para as pessoas em trajetórias de rua. Você vai vir para servir. Você vai vir para ajudar, para servir, para abençoar. Nós queremos servir as pessoas que precisam. E de onde nasceu essa ideia? A Edna vai compartilhar um pouco daquilo que ela tem caminhado e aquilo que o Espírito Santo falou conosco. Depois a gente dá sequência. Compartilhe um pouquinho. A gente, olha que mulher maravilhosa. Espetáculo. Então, algumas pessoas aqui sabem, né? 2 pessoas aqui da igreja, pelo menos, me acompanham. Eu sou professora na universidade e eu tenho uma ação com os meus alunos da medicina, toda segunda-feira, numa ONG, que chama INAPER, que é uma ONG que trabalha com pessoas em trajetória de rua, né? E lá, no meu papel lá como professora, a gente vai lá, faz várias dinâmicas e ajuda eles e tal, mas o papel do INAPER, especificamente, é trabalhar na reinserção dessas pessoas, né? As pessoas demoram, às vezes, 10, 15 anos saindo de casa e indo para a rua. O retorno também ele é muito longo, e cada um tem suas peculiaridades. E cada semana a gente faz algumas oficinas lá. E há 2 semanas atrás, todos os meus alunos faltaram. Acho que tinha prova nesse dia. E a Ana Clara estava comigo lá, né? Aí eu falei, não, eu estava lá, era a nossa hora, eu fiz uma oficina com eles. E como a gente estava aproximando do final do ano, eu fiz uma oficina e perguntei para eles, né, para os que participaram, qual que é a sua memória feliz de final de ano? E foi muito impactante, porque todos disseram para mim que tinham memórias muito ruins de final de ano. Todos, todos. Eu falei, ok, já escutei suas mazelas, agora eu quero uma coisa boa. Não, não é possível. Que desde o dia que você nasceu, você não teve uma coisa boa que aconteceu no seu final de ano, né? Aí, puxando muito da memória, alguns tinham que o pai comprou um carrinho quando ele tinha 5 anos e tal. E tentamos, mas nem todos conseguiram achar uma memória boa do final do ano. E eu cheguei em casa e aquilo começou a me impactar muito. Eu falei assim, gente, mas a gente tem que ter memória boa. Sabe por quê? Porque o filho nos nasceu.
Um Salvador nos foi dado. Esta é uma ótima notícia. É a melhor notícia que alguém poderia ter, né? Que o Salvador veio. E essas pessoas não têm uma memória boa. Só coisas muito tristes. Eu falei, não. A gente precisa criar novas memórias para essas pessoas, né? Se não tiveram, que tenham. E aí eu cheguei em casa e comecei a falar na cabeça do Claudinei. E falei, não. A gente precisa... eu falei, aí eu gravei, né? Eu gravei? Nem sei se eu gravei. Aí eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? É muita coisa, não sei, é qualquer coisa. Porque se a gente conseguir transformar e levar... E assim, gente, não é ir lá e falar, olha, Jesus... Todos eles lá já ouviram a mensagem do Evangelho, tá? Mesmo porque toda segunda-feira a gente prega lá. Tá? Eu estou lá para uma coisa, mas a gente faz o que foi fazer. Então, de qualquer forma, o Evangelho é anunciado. Mas a gente precisa ter atos de justiça. E esses atos de justiça vão levar essas pessoas a terem uma memória boa, porque a partir da memória boa, seja uma comida, um tempo de relacionamento, um filme legal, um presente, sei lá, qualquer coisa, mas que traga isso revestido com a glória e com a verdade do Natal. Um Salvador nasceu. E é essa verdade que a gente tem que chegar para eles, né? E aí, a partir disso, a gente, então, né, eu trouxe isso para o pastor da igreja, né? Que, graças a Deus, eu almoço e janto com ele todo dia. Aí eu falei isso com ele e ele comprou a ideia, trouxe para a liderança, né? E é isso, a ideia é a gente fazer esse evento para essas pessoas. Aí, ontem a gente conversando lá em casa, e aí os meninos, né? A Ana, a Ágata, todas assim, não, tá certo, mas quantas pessoas? E já, eu falei, gente, como é que nós vamos saber? Não, a gente faz uma pré-inscrição. Eu falei, que pré-inscrição, cara? O cara não vai no que ele planejou, chega onde ele não planejou, o cara está na rua. O que a gente vai fazer? Convidar, igual Jesus falou. Ó, vem, tem banquete, venha. Pode chegar uma pessoa aqui, pode chegar nenhuma, pode chegar 100, pode chegar 200, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está movendo para nós como igreja e vai mover nessa cidade. E a partir dessa semeadura, a gente vai mudar a história. Ah, nossa, mas vocês fizeram uma coisa para 5 pessoas, mas é arrogante essa menina, né? E está achando que mudou a história. Ah, mudou sim. Mudou sim, porque se mudou de uma e se mudou no mundo espiritual, mudou a história. E nós, em nome de Jesus, vamos tirar essas pessoas da invisibilidade. Elas são pessoas invisíveis. É tão invisível que a gente não sabe nem quantos são. Nem quem são, né? A gente vive fazendo censo de pessoas de morador de rua e a gente ainda não consegue saber, né? Mas a gente, é só um testemunho, né? Esses dias eu estava num Uber e passamos ali, eu ainda moro no Bonfim, e a gente passando lá, e muitos moradores de rua, muitas pessoas. E o motorista do Uber virou e falou assim, nossa, entra prefeito, sai prefeito, e eles não mudam essa situação, né? Fica essas pessoas na rua. Eu falei, e o que tem de errado? Não, as pessoas ficam enfeiando a cidade, eu falei, as pessoas têm direito de ir e vir. Pode entrar prefeito, sair prefeito, entrar governador, sair governador. As pessoas podem ficar onde elas acham que elas têm de ficar. Está na frente da sua casa? Eu fiquei meio brava. Está te atrapalhando? Porque é direito das pessoas. Agora, o que você tem feito para que essas pessoas não estejam lá? Ou para que essas pessoas estejam lá? É direito delas. Mas elas têm que estar lá com dignidade. O que vocês estão fazendo para isso mudar? Né? Aí a pergunta para todo mundo. Né? Só dando uma esmola, às vezes tem que dar mesmo, mas é isso. Então, nós vamos começar com uma semeadura de atos de justiça numa data tão significativa. Amém. Amém. Acho que eu devia ter chamado ela para pregar primeiro, né? Que aí já estava resolvido tudo, né? Depois só dizia assim, então, gente, vamos caminhar. Mas ela trouxe esse áudio, a gente colocamos para a gente orar. Eu, Alexandre, o Pedro, e nós começamos a orar e dizer, Senhor, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E quando foi no domingo passado, Deus compartilhou comigo essa palavra que eu compartilhei hoje.
Os atos de justiça dos santos são a vestimenta que eles vão vestir quando se encontrar comigo. E o Espírito Santo falou muito claro comigo. Vocês precisam ensinar a igreja a praticar boas obras. Então ele nos falou para fazer isso. Dia 22, você, igreja, vai vir para servir. Você vai vir para poder acolher. Nós vamos fazer um negócio, não vai ser com prato descartável, vai ser com prato bom, com garfo bom, que dá para segurar, não é uma marmitinha, para que as pessoas se sintam honradas, para que elas sintam o quanto o Senhor se importa com elas. Então, você já está desafiado, no nome de Jesus, a caminhar nisso. Dentro disso que nós precisamos fazer, ontem até alguém me perguntou, mas em todas essas coisas, né, o Espírito Santo tem promovido muitas mudanças. Mas em todas as mudanças, tem alguma coisa que vai fazer diferença para o bairro Padre Eustáquio? Eu falei, tem. Porque se nós não fizermos diferença aqui no bairro, para que a gente está aqui? Quantas pessoas moram no Padre Eustáquio, você sabe? 50.000 pessoas. Quantas pessoas moram aqui na rua? Se a gente juntar as duas ruas aqui, só a Coronel José Benjamin e a Mendanha, quantos milhares de pessoas não moram aqui nessa rua? Qual é a necessidade das pessoas que estão aqui? Porque eu e você, como igreja, estamos aqui para fazer diferença. Talvez, quando a gente olha para a vida de Jesus, eu tenho uma pergunta. Nós estamos caminhando para o final. Calma. Eu tenho uma pergunta para você. Por que você acha que Jesus, quando veio, a maioria do tempo dele, quando ele estava com o povo, ele fazia duas coisas? O que Jesus mais fez no ministério dele? Vamos lá. O que você acha? Olhando para a Bíblia, o que você acha que Jesus mais fez no ministério dele? Oi? Serviu, mas vamos ser mais específico. Ele pregou a palavra, é uma coisa. O que mais? Oi? Ele curou os enfermos e depois ele expulsava demônios. 3 coisas ele fez: curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou algumas pessoas e pregava a palavra. E, vamos dizer assim, que lá em último lugar, ele multiplicou os pães. Quantas vezes Jesus multiplicou os pães? Relatada 2 vezes. Ok. Mas quantas vezes Jesus curou enfermos? A Bíblia fala que todos aqueles que vinham até ele eram curados. Quantas vezes Jesus expulsou demônios? Centenas de vezes. Por quê? Porque essa era a dor daquele povo. As pessoas estavam doentes e morriam de doenças que hoje para a gente são resolvíveis, curáveis. Um remédio, um comprimido, uma coisa resolve. Uma injeção, uma vacina, né? Os leprosos tinham que ficar fora. Hoje, graças a Deus, tem cura para a hanseníase. As pessoas vão, são tratadas e têm um remédio e não precisam mais estar fora. Mas elas morriam fora, elas eram destruídas e morriam nesses lugares. Por que Jesus curou enfermos e expulsou demônios a maior parte do ministério? Porque essa era a necessidade das pessoas. Jesus supriu a necessidade das pessoas para que elas conseguissem ouvir o Evangelho. Ele pregava o Evangelho, mas ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios. E algumas vezes ele pregava o Evangelho depois de curar as pessoas.
Para alguns ele curou e disse assim: agora vai, conserta a sua vida, abandona a sua vida de pecado e não volta para o pecado para não acontecer coisa pior. Para outros ele expulsava os demônios. E lá, eu lembro do gadareno que queria ir com Jesus, ele falou: não, volta para sua casa e conta o que Deus fez por você. Então, queridos, qual é a necessidade do bairro Padre Eustáquio? Qual é a necessidade das pessoas? Porque como igreja a gente precisa ter boas obras, suprir a necessidade, aquilo que as pessoas precisam. E aí, a gente consegue ministrar a palavra. Eles verão as vossas boas obras e glorificarão a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então você sai daqui hoje com pelo menos 2 desafios. Qual é o primeiro desafio? Ler a Bíblia toda num ano. Levanta seu devocional aí. Ler a sua Bíblia inteira em um ano. E o segundo desafio: ser alguém cheio de boas obras. Para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Amém? Vamos cá orar, querido. Ah, papai do céu. Se coloca de pé. Amados, nós precisamos ser muito gratos a Deus por esse favor que Ele derrama sobre as nossas vidas. Permitir, eu e você, nos permitir ser usados para que outras vidas possam ser abençoadas. Quando o pastor veio trazer essa direção que Deus colocou no coração da Edna, eu lembrei da minha época em que eu não conhecia o Senhor e tinha expectativa e ansiava por encontrá-lo em algum lugar, entrar em dessas igrejas simples ou suntuosas. Se tudo isso para alcançar somente uma única vida, vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos vir para como quem serve. Se der, você come. Amém? Esse é o objetivo. Amém? Essa é a direção. Nós vamos vir para servir. Se der, você come. Eu creio que vai ser um tempo de comunhão e o Senhor vai usar quem se permitir, dar o seu melhor, para que nós venhamos fazer por essas vidas aquilo que nós gostaríamos de receber. Nada diferente disso. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra abençoada do Senhor. Obrigado por esse favor que o Senhor derrama sobre nós como igreja. O teu amor nos constrange. Obrigado pelo teu ensinamento, pela direção que nos dá para caminharmos sobre a face da terra. Esse privilégio que derrama sobre as nossas vidas hoje, de sermos igreja, de sermos abençoados, de ter essa oportunidade de abençoar no dia 22 e lembrar que a expressão viva do teu amor nasceu. Nós não sabemos qual é a data, mas é no final do ano que nós comemoramos esse presente dado a nós seres humanos, a nós como filhos. Por isso, Senhor, constranja-nos a dar o nosso melhor, a poder vir ser instrumento da tua boa, da tua perfeita e da tua agradável vontade sobre a face da terra. Nós só queremos, Senhor, que a tua boa,
perfeita e agradável vontade, ela seja manifesta hoje, nesse tempo, por meio de cada uma das nossas vidas. Nós oramos agradecidos e te engrandecendo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Pode aplaudir, é para Jesus. Se assente um pouquinho. Pode se assentar. Quero só lembrar você de algumas coisas. Primeiro, dos grupos caseiros. Se você não tem participado, você tem perdido um privilégio maravilhoso de ser abençoado, de ser igreja, de ser ministrado, de ministrar aos outros. Participe, amém? Temos grupos caseiros na segunda-feira, né? O grupo dos mano, uma reunião de homens aqui, pessoal, segunda-feira, isso tem acontecido aqui na igreja. De vez em quando eu chego na segunda-feira, aqui tem um churrascão ali fora, tem uns negócios acontecendo assim, de vez em quando eu chego aqui assim, a pizza, a mesa está coalhada de pizza, assim, uns 15 ou 20 homens cheios de Deus, assim, falando da palavra e comendo pizza. Falei, glória, né? Terça-feira tem reunião lá na casa do Elinho e da Ionara, e a gente eu fui abençoado ali durante muitos anos. É uma semeadura maravilhosa. Quinta-feira na reunião tem na casa da Ágata e da Sheila. Sexta-feira na casa da Nívia e na casa da irmã Miriam, né? Minha querida mãezinha, ali no 1º de maio, no Providência. Então, você tente se encaixar. Amém? Quarta-feira nós temos quarta na palavra. Quem tem sido abençoado? Aleluia. Quarta é um dia de treinamento. Deus tem movido, libertado pessoas e movido treinamento. Sábado nós temos culto de jovens. Aleluia. Quando for na outra semana, dia 7, nós temos a ordenação do Pedro André ao ministério da palavra e a consagração do Pedro. Aleluia. Ele será ordenado ao ministério, será consagrado como pastor dessa congregação local. Amém? Você está sendo desafiado. O que foi? Dos doces? Os jovens estão vendendo doces para o acampamento de carnaval. Dá um glória a Deus aí. Deixa eu te falar, querido. Jovens esse ano foram para o acampamento de carnaval e a vida de muitas pessoas foi mudada ali. E a nossa expectativa é que todos os jovens vão para o acampamento de carnaval no ano de 2025. Tem sido um momento sobrenatural na vida desses jovens por parte do Senhor. O desafio é grande. Esses dias, ontem, conversando com uma irmã lá de Valadares, ela estava desesperada. Ela falou, meu Deus, tudo aqui é caro demais. O custo do acampamento é 450 por jovem. Dá um glória a Deus aí. Aí esse glória a Deus foi fraquinho, hein? Aleluia. Deixa eu te falar. Você também é desafiado, quem sabe, a abençoar a vida dos jovens. Talvez você queira virar e dizer assim, olha, eu quero pagar para um jovem ir para o acampamento. Os meninos estão vendendo marmita, vendendo docinho, fazendo campanha, fazendo um tantão de coisas para levantar recursos, se organizando nas suas próprias finanças, né? Mas você também pode abençoar a vida de um jovem, para que ele vá para o acampamento. E se você é jovem, no nome de Jesus, eu quero te desafiar, você crer e você ir para o acampamento. Não fique de fora. O tema do acampamento desse ano é: basta uma palavra. Se você chegar lá e tudo acontecer e Deus der uma palavra para você, sua vida é mudada. Porque a palavra do Senhor é poderosa e ela muda vidas. Amém? Então, passe ali, compartilhe ali do desafio, né? De comprar o docinho. Falar, eu estou de jejum, ótimo. Então você compra 5 docinhos e abençoa os irmãos que não estão de jejum, né?
Deus te abençoe. Senhor Jesus, cobre a tua igreja com a tua graça, com a tua bênção e com o teu poder. Que cada pessoa seja cheia do teu Espírito Santo. Que o poder do teu nome envolva cada vida. Estende o teu rosto sobre a tua igreja, dê a eles a paz. No nome de Jesus. Amém. Amém? Abençoa seu irmão aí.